Fala galera, eu sou Ed Clorofila, o seu professor de biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais. O tema da aula de hoje é Filoaskelmintes. Hoje nós vamos estudar as características gerais e a classificação desse grupo de vermes de suma importância para a saúde pública no nosso país. Beleza? Então roda a vinheta e vamos à aula! Bem, galera, então a gente entra aí no Filoaskelmintes ou nematoda, tá? Lembrando que não é nematoda porque palavras em latim não possuem sílabas tônicas. O Filoaskelmintes, ele é representado por vermes que apresentam um corpo cilíndrico. Esse prefixo aqui, ó, asques, significa cilíndrico, e o sufixo elme significa verme. Então, vermes que apresentam o corpo cilíndrico. Ô, professor, e por que nematoda, né? Filoaskelmintes ou nematoda? Porque esse filo, ele é representado por apenas uma classe. Existe somente uma classe de relevância nesse filo. Então, o pessoal que trabalha com classificação ou com taxonomia, eles permitem que ocorra essa substituição. Então, por isso que a gente chama de Filoaskelmintes ou nematoda. Às vezes você vai encontrar questão usando o termo askelmintes e você também irá encontrar questão usando o termo nematoda, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Nematoda. Então, os nematelmintos ou nematóides são vermes cilíndricos não segmentados que incluem várias formas de parasitas, como as lombrigas ou ascaris e os vermes ancilóstomos, causadores do amarelão, tá certo? O da elefantíase é o Wuchereria bancroft ou Wuchereria bancroft. Cuidado com essa informação. É porque tanto a ascaridíase, tanto o causador da ancilostomíase como o causador da filariose, eles provocam baixa na taxa de glóbulo vermelho. É por isso que a gente diz que provoca aqui amarelão, entendeu? Os dois. Tá? Muitos dos nematelmintos se desenvolvem na água e no solo úmido. Além dos nematelmintos, estes tipos de vermes estão distribuídos ainda entre os anelídeos e os platelmintos. Lembrando que a gente segue a escala dos grupos de vermes, tá? Cuidado. Características gerais. Os nematelmintos possuem uma ampla cavidade cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal. A finalidade é atuar no controle do equilíbrio hidrostático, né, uma vez que esses vermes também podem ser encontrados em ambientes aquáticos. Serve como esqueleto hidrostático que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. O líquido que ocupa a cavidade corporal permite a distribuição de várias substâncias, como nutrientes, resíduos e gases. A digestão. Os nematelmintos possuem um tubo digestivo completo, com boca e ânus, permitindo o animal ingerir alimentos que tenham partículas e poderão ser processadas aí para o processo de absorção nutricional. Lembrando que se eu já encontro um tubo digestivo completo, é claro que nós vamos encontrar uma certa organização embrionária. Ok? Bem, com relação ao revestimento do corpo, possui uma epiderme unistratificada, ou seja, formada por uma única camada de células. Tem uma cutícula espessa e pouco distensível, que nos parasitas os protege da ação da enzima digestiva do hospedeiro. Por isso, eu disse lá no comecinho que os vermes askelmintes ou nematóides, eles são endoparasitas, né? Eles ficam ali em tubo digestivo, tá? Sob a epiderme é uma camada muscular, cujas fibras se dispõem longitudinalmente, tá? Sistema nervoso do tipo ganglionar é formado por dois cordões longitudinais, um dorsal e outro ventral. Sistema excretor é formado por dois canais longitudinais dispostos em um de cada lado do tubo digestivo. Reprodução. Na cavidade corporal alojam-se as gônadas, testículos e ovários. O sistema reprodutor da lombriga é bastante desenvolvido, podendo produzir milhões de óvulos. Não tem nenhum tipo de cílio e os espermatozoides deslocam-se por movimentos ameboides. Bem, os principais vermes que representam o filo Askelmintes ou nematoda são o Ascaris lumbricoides,
o Ancylostoma duodenale e o Necatura americanus, o Wuchereria bancroft e o Ancylostoma brasiliense. Beleza? Vamos começar falando da ascaridíase. Lembrando que cada tipo de verme provoca um tipo de doença especificamente. Então, por exemplo, o Ascaris lumbricoides provoca ascaridíase. O Ancylostoma duodenale e o Ancylostoma e o Necatura americanus, tá? Eles provocam a ancilostomíase ou necatoríase. A filariose é provocada pelo Wuchereria bancroft, né? Ou Wuchereria bancroft, e o bicho geográfico é provocado pelo Ancylostoma brasiliense. Bem, a gente começa falando aqui da ascaridíase, né? Vale colocar que tanto a ascaridíase como a ancilostomíase são duas verminoses que apresentam ciclos pulmonares. Preste atenção porque isso é uma casquinha de banana de questões, tá? A ascaridíase é provocada pelo Ascaris lumbricoides, que mede de 15 a 30 centímetros. A contaminação vai acontecer por quê? Porque a pessoa com o verme defeca no meio, elimina as fezes ali no meio. As fezes contêm os ovos, acaba que os ovos, podendo cair em ambientes aquáticos, apesar que geralmente quando a pessoa defeca no meio, é porque é característica do ambiente não existir saneamento básico. Então, quando chove, a água transporta os ovos e esses ovos acabam contaminando água e alimentos contaminados, tá certo? E aí a pessoa adquire ascaridíase quando ingere a água e o alimento contaminado com os ovos. Esses ovos chegam ao intestino, originam as larvas, né? As larvas se desenvolvem. Essas larvas elas perfuram a parede do intestino, vão até os pulmões, perfuram a parede dos pulmões e voltam novamente para o intestino, onde ocorre o desenvolvimento até chegar à fase adulta, tá? Muito cuidado aí com essa informação. Já a ancilostomíase é uma doença provocada pelo verme Ancylostoma duodenale ou ou Necatura americanus. Só que tem um porém. Pode acontecer, tá, da doença ser chamada de necatoríase, caso ela seja provocada pelo verme Necatura americanus. Lembrando que eu disse que a ancilostomíase ou necatoríase também apresenta ciclo pulmonar, tá? Só que o Ancylostoma duodenale e o Necatura americanus, eles provocam sangramento na região intestinal. Por quê? Porque, por exemplo, o Ancylostoma duodenale e o Necatura americanus, eles apresentam aparelho bucal, tá? Então, na boca existe uma estrutura laminada ou serreada, tá? Então, esse indivíduo ele vai se alimentando dos glóbulos vermelhos e vai baixando a taxa de glóbulos vermelhos, provocando anemia. Então, a pessoa fica meio pálida ou meio amarelada. Uma característica bem interessante da ancilostomíase é que essa verminose ela é transmitida através do contato direto com o meio. Então, por exemplo, a pessoa defeca com a larva, né? A pessoa defeca e as fezes contêm a larva. E aí essas fezes ficam livres no meio. Aí a pessoa pisa e a larva penetra pela pele, diferentemente da ascaridíase, onde a contaminação se dá através de água e alimentos contaminados, tá certo? Chegando, a larva atravessa a pele, chega ao intestino, cai no trânsito sanguíneo, evidentemente, chega ao intestino, onde o verme irá se desenvolver. Um dos sintomas bem interessantes da ancilostomíase é um sintoma que os médicos não explicam com muita eficiência, que é o que a gente chama de geofagia, que é a vontade da pessoa que tem a ancilostomíase de comer terra. Tanto é que é um sintoma muito clássico, muito característico, e os médicos eles já diagnosticam rapidamente quando a criança chega ao ambulatório com esse tipo de sintoma. E o tratamento vai acontecer através da prescrição médica, tá certo? O médico vai determinar qual é o tipo de droga que vai se utilizar para tratamento. Bem, vamos falar da filariose ou elefantíase. O parasita é o Wuchereria bancroft ou o Wuchereria bancroft, tá? Os vermes adultos provocam inflamação dos vasos linfáticos, impedindo a drenagem da linfa. Só que a transmissão do Wuchereria bancroft se dá através da picada do mosquito do gênero Culex, tá? Que é o Culex infestans na realidade. E aí o mosquito transmite, né? É interessante que o mosquito é um vetor, né? Ele transmite o verme de uma pessoa para outra. Esse verme ele cai no fluido linfático, provoca obstrução, e essa obstrução provoca acúmulo do líquido linfático, provocando nódulos, onde o verme irá usar para
multiplicação, né, para a reprodução. Então isso vai provocar um inchaço considerável nos membros inferiores. Com relação aos sintomas iniciais, né, é interessante que depois que a pessoa é contaminada, né, depois que ela é picada pelo inseto, né, e sofre a contaminação do verme, os sintomas iniciais são alteração na cor da urina, febre irregular, tá certo? Então existe todo um quadro sintomático antes das pernas começarem a inchar. O tratamento ele vai acontecer de acordo com a avaliação médica, lembrando que depois que os membros incham, eles não desincham mais, a não ser que ocorra cirurgia plástica, tá certo? Mas a pessoa consegue se livrar sim do verme, mas depois que os membros incham, os membros não mais irão desinchar. Então tá aqui, ó, olha a informação aqui, é transmitida pelo mosquito, que ao picar uma pessoa infectada, espalha as larvas para as outras pessoas. E o nome é elefantíase porque os membros inferiores ficam muito inchados. Mas os vermes também podem se instalar nas mamas, no caso das mulheres, e nos testículos, no caso dos homens. Bicho geográfico, também conhecida como larva migrans cutânea, transmitida pelo parasita Ancylostoma brasiliensis, tá? Parasita do intestino de gatos e cães. A transmissão acontece através das fezes desses animais contaminadas, tá? Então, por exemplo, é muito comum esses animais defecarem em areia de praia, em grama. Então, a pessoa vai lá, pisa, o verme penetra pela pele e fica agregado ali na região subcutânea e começa a se espalhar, formando uma ramificação inflamatória. Por isso, o nome é bicho geográfico, formando uma ramificação inflamatória que lembra um mapa, né? Lembra um espaço, lembra um mapa geográfico. Então, os ovos eclodem na areia e podem penetrar na pele humana sem, contudo, atingir a circulação. A larva provoca lesão de contorno irregular, semelhante a um mapa. O tratamento também é muito simples, né? É muito simplório. E aí o médico ele vai determinar qual é o tipo de droga que vai ser utilizada para o tratamento. De qualquer forma, você precisa tomar muito cuidado, né? Porque em areia de praia, em jardins de praças, é muito comum a presença de fezes de gatos e fezes de cães. Então, o ideal é você não estar se deitando, nem estar pisando descalço nesse tipo de local. Muito cuidado. Então, aqui eu trago para vocês exemplos de áscaras lumbricoides. Ó. Nós temos aqui a fêmea e temos aqui ó, o macho. E aí a gente percebe, olha só esse intestino completamente obstruído aqui. Ó. Olha aqui, ó. Tá certo? Então, observe. Tá? Aqui nós temos o ancilóstoma do Adenale, que provoca a ancilostomiase. Tá aqui. Perceba que o aparelho bucal dele é um aparelho bucal serreado. Então, ele provoca danos à parede do intestino. Tá? Nós temos aqui outros exemplos de verme. Tá aqui, ó, nós temos aqui a microfilária, que provoca a filariose. Olha aqui, ó. Esse verme ele provoca obstrução dos vasos linfáticos. Então, a linfa ela derrama aqui para as laterais e provoca esse inchaço aqui, ó. E aí a perna fica parecendo com a perna de elefante, por isso que era comum chamar de elefantíase, tá? Atualmente a gente chama mais de filariose, tá aqui, ó. E existem lesões muito mais graves, tá certo? Lembrando que o Wolker-Bancroft, que provoca a filariose, ele pode chegar à região testicular e às mamas. Aqui nós temos exemplos de larvas migrans, tá aqui, olha a larva migrans aqui, ó. Tá? Olha o Ancylostoma brasiliensis. Olha aqui, porque o nome é bicho geográfico. E aí tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente tem uma situação de ambiente contaminado e a pessoa está com o pé diretamente ali no meio, né? Então, se você vai para uma praia onde você encontra ali uma boa quantidade de cães, o ideal é você não entrar em contato direto com a areia. É melhor procurar um outro local para tomar seu banho de praia. Então, galera, essa aula foi sobre filo Ascalmintes. Vimos as características gerais, classificação e os principais vermes que representam esse filo. Eu também falei sobre as características gerais de cada tipo de verminose que compõe aí o filo Ascalmintes, beleza? Se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais. Beleza? Ed Clorofila, o seu professor de biologia. Valeu, até a próxima!